Olá, pessoal. Eu sou Márcio Bueno, criador da metodologia da Tecnohumanização e autor agora do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnohumanização. E hoje eu convidei aqui a Neivia Justa para bater um papo com a gente sobre o livro. Ela aceitou aí o desafio de fazer a leitura antecipada do livro e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Embora provavelmente vocês conheçam a Neivia, gostaria de apresentá-la aqui. Eu vou ter que ler, porque é bastante coisa. A Neivia Justa é jornalista, empreendedora, palestrante, mentora, professora, fundadora e líder da C-Level Diversity e da hashtag Justa Causa. Tem 30 anos de carreira como executivo de comunicação, cultura, diversidade, equidade e inclusão, em posições de lideranças de empresas como Timex, Natura, Skincariol, GE, Goodyear e Johnson Johnson. Criadora do programa Líder com Neivia e dos movimentos Onde Estão as Mulheres e Aqui Estão as Mulheres. Foi a vencedora do Troféu Mulher Imprensa e do Prêmio Aberge em 2017. E, em 2018, foi eleita uma das Top Voice do LinkedIn Brasil. Trabalha para transformar o mundo em um lugar melhor, mais justo e inclusivo para as futuras gerações, engajando e formando líderes para pensarem, se comunicarem e agirem de forma consciente, diversa, inovadora e sustentável para todas as pessoas. Neivia, muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, uma honra estar aqui, Márcio. Adorei o convite, adorei ler o livro em primeira mão. Você sabe que eu sou fã da tecnohumanização, então eu tenho certeza que essa conversa vai ser incrível. Legal. Bom, eu vou começar. Eu tenho feito uma pergunta para todos os que têm passado por aqui. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo que a gente vive? Eu não só acho que é possível, mas eu acho que é preciso. Eu acho que é absolutamente necessário. A gente vê todos os dias que o modelo que nos trouxe até aqui não é sustentável, ele é desigual, ele não gera abundância para todo mundo, então ele não vai nos levar adiante. Então a gente precisa, de fato, gerar riqueza sem gerar miséria. É isso aí. Legal, mas você acha que as empresas estão fazendo isso ou sabem como fazer isso? Essa é uma pergunta complexa, Márcio. Eu gosto muito da definição de uma amiga minha, que diz que já há algum tempo ela diz, e isso tem muito a ver com esse mundo bunny que a gente está vivendo, que a gente vive realidades sobrepostas. A gente sempre viveu realidades sobrepostas e a gente não tinha muita consciência disso. Só que agora está muito, com a aceleração que a adoção da tecnologia trouxe nas nossas vidas, que esse mundo digital acabou trazendo na nossa vida, no nosso comportamento, isso impactou, maximizou as desigualdades e a gente consegue ver as diferenças e essas realidades sobrepostas e desiguais de uma maneira mais clara. Então, voltando para a tua pergunta, eu diria que tem empresas que querem muito fazer, empresas que não têm a menor ideia de como fazer, empresas que já começaram timidamente a fazer alguma coisa, empresas que não têm nenhuma consciência ainda de Então, que numa fase precisam. anterior, que não são nem conscientes que precisam fazer, né? Então, numa escala, tem do 0 ao 100, né? Para ser muito claro, tem de tudo, né? Nesse mundo corporativo. Mas, como eu sempre digo, eu quero estar perto das empresas e dos líderes e das líderes que querem ser solução, não que querem continuar sendo parte do problema ou parte da paisagem. Então, eu tenho direcionado o meu olhar, quando você leu a minha mini bio, você viu por que eu trabalho? Exatamente para engajar e ajudar a formar e a transformar esses líderes que querem transformar a realidade. E que muitas vezes, que é muito trabalho que você faz, muitas vezes esses líderes não sabem por onde começar,
não têm o ferramental, acham que a transformação que precisam fazer é só de digitalizar processo, e a gente sabe que não é isso, que toda a transformação passa pelas pessoas, mas que eles precisam de ajuda. E quando já tem essa consciência, já tem 50% do problema resolvido. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você conseguiu sentir, no livro você acha, ou na tecnomanização, você acha que a gente tem ali um conjunto de direcionadores, de ferramentas e de modelos para começar a ajudar essas empresas que querem fazer e não sabem como, porque, claro, é aquela história, né? Fala, pô, você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar, faz mal. Agora, tá bom, estou de acordo, quero parar de fumar, como eu faço? Fala, não sei. Fala, você não está me ajudando, né? Sim, você não está colaborando. Está Então, piorando o problema, gerando mais ansiedade para exato, mim. então tá bom, ó, você precisa ser mais consciente, mais humanizado, já não é mais possível esse modelo, e eu acho que essa mensagem está começando a chegar, tá? Muito forte. Algumas empresas já assimilaram, como você falou, outras estão ouvindo, falam, pô, não é possível que todo lado está vindo isso, e eu acho que tem dois fatores. Primeiro, as novas gerações estavam trazendo isso já, mas tem uma coisa que vai estar empurrando isso muito forte, foi a pandemia, porque pós-eventos de alto impacto, como pode ser pandemias, guerras, etc., ao longo da história da humanidade, você vê que sempre há um aumento de humanização. Quando a gente toma um chacoalhão da vida, a gente fala, opa, preciso começar a dar valor ao que realmente tem, ao que realmente importa. Então, eu acho que isso vai impulsionar ainda mais. Mas aí chega as empresas e falam, tá bom, mas e agora? Como eu Quando faço? eu começo? Você acha que ali a tecnologia já tem alguma base para começarem? Eu acho que sim, Márcio. Você sabe que eu dou aula de cultura digital há 3 anos já na Digital House, também dou aula na Starts, dou aula na Conquer, essa é uma demanda que eu sempre vejo dos executivos que são meus alunos. Eu falo de cultura digital, então falar de cultura digital eu não estou falando do processo em si, eu estou falando Uhum. muito mais de uma mudança de mentalidade, uma vontade de querer mudar e de começar por você mesmo. Então, mas eu vejo uma ansiedade muito grande por esse ferramental, tá? E por onde eu começo? E qual é o beabá? Embora a gente saiba que não existem fórmulas prontas ou aquele modelo, né, de one size fits all, que o modelo serve para todo mundo, porque cada cultura é única, cada empresa é única, cada segmento é único, cada momento de empresa é único, eu acho que sim, que você foi muito feliz, né, traduzindo toda a tua experiência, toda a tua trajetória numa metodologia que é muito pragmática, que é muito simples, e eu sempre falo que simples não quer dizer que é fácil, mas ela é simples, e eu acho que a gente consegue solucionar as coisas quando a gente simplifica. Não é nada que é complexo. A gente já está no mundo complexo demais, então a gente tem que trazer metodologias que sejam simples. E eu acho que sim, você consegue trazer, inclusive numa linguagem muito acessível. Né? A leitura do livro, para mim, foi incrível, porque assim, você traz exemplos que são. A gente consegue visualizar os exemplos, a gente consegue trazer para a nossa vida, a gente sabe que amanhã eu consigo implementar se eu realmente quiser, eu sempre falo, se eu quiser transformar intenção em ação ou ambição em ação, eu vou conseguir, pela tecnomanização, começar a fazer essa transformação. Uau, não poderia terminar a semana melhor. Super obrigado. Ainda bem que está gravado, porque aí eu vou anotar isso. Não, foi muito bacana. Obrigado. Foram alguns anos buscando, ajustando e trabalhando nisso. São 4 anos que a gente está trabalhando na construção da metodologia. E esse era o objetivo, né? Esse primeiro livro é uma introdução para ter uma ideia, e agora a gente vai lançar um outro que se aprofunda nas ferramentas e como aplicá-las e tal. A gente faz isso também no treinamento, mas esse é o objetivo, trazer e tentar ser inclusivo com a linguagem, né? Porque assim, é só para quem é super mega especialista, expert. Eu acho que no final a ideia de trazer uma linguagem inclusiva é que quem
é um iniciado nesse mundo de transformação, como você que domina e conhece isso há muito tempo, consegue ler e captar, mas quem não é legal entender porque, mesmo que ele não vá promover a transformação digital na empresa dele, a transformação organizacional na empresa dele, isso vai acontecer e ele vai ser impactado. Então, é importante ele ter essa visão, porque se ele não for um agente ativo nesse processo, ele vai ser passivo e vai ser arrastado, né? Então, é importante. E tem uma coisa, Márcio, que eu acho que é fundamental que você trouxe, que é o seguinte: eu lembro nas minhas primeiras turmas de alta liderança na Digital House, eu tinha CEOs. E eu nunca vou esquecer de um CEO que eu fazia a primeira rodada para entender qual era a motivação, o que esperava da aula, né? Eu sempre dou a primeira aula do curso, que é a aula de cultura, e aí ele disse assim para mim: eu estou aqui por dois motivos. Primeiro, porque eu quero dar o exemplo para o meu time de que a gente precisa aprender coisas novas e o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Ele disse: eu já entendi esse pedaço, por isso que eu estou aqui. Porque quando o meu time entender que eu investi meu tempo para ficar sentado uma semana aqui, das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, eles vão começar a se mexer. Aí eu disse, tá, e a segunda coisa? Ele falou, a segunda coisa é porque eu tenho a sensação de que eu estou sendo engabelado o tempo todo, porque eu não entendo nada do que eles estão falando. Então, eu também entendi que para eu saber pedir, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, eu acho que o livro que você está lançando, ele traz isso. Uma das coisas que eu sempre tento fazer nas minhas aulas e em todas as minhas interações é traduzir para uma linguagem acessível. Eu, como profissional oriunda da comunicação, a comunicação pode ser uma ferramenta horrorosa de exclusão. Quando a gente começa a usar terminologias em inglês que as pessoas não fazem a menor ideia do que a gente está falando, quando a gente usa expressões muito específicas de alguma metodologia, você exclui todo mundo. Então, eu sempre tive muito esse cuidado de traduzir para o português, de dar exemplos concretos, e eu acho que para quem está começando essa jornada, isso é absolutamente necessário. Então, eu fiquei muito encantada com os exemplos que você traz, porque são exemplos que qualquer. Se a minha filha de 15 anos for ler o livro, ela vai entender do que está sendo dito. E o exemplo vai falar com ela também. Se o meu pai de 77 for ler o livro, ele também vai entender. Então, essa inclusão, essa democracia de acesso ao conteúdo, eu acho que ela é rara e ela precisa ser celebrada. Legal, super obrigado. Bom, check, já pus você pelo menos um objetivo, um dos objetivos, parece que estamos conseguindo, isso é muito bacana. Como a gente conversou antes, é um filho, né, que a gente coloca no mundo. Você sabe que quando eu terminei de escrever o livro, eu fui dar para o Adriano Romano, que escreveu o prefácio, e eu imprimi e dei, não estava pronto o livro ainda, era um texto só, e eu fiz assim para ele. A hora que ele foi pegar, eu não queria soltar, porque até então ele tinha passado meses comigo somente, ninguém Era o tinha seu visto. filho. No momento que você abre isso para o mundo, uau! Mas está sendo uma experiência muito bacana. Legal. Você viu ali alguma coisa, algum insight que você vai conseguir levar para suas, ou alguma ferramenta, ou alguma ideia, algum direcionador que você vai conseguir levar para as suas consultorias, para os seus projetos? Você acha que tem coisa dali que dá para aproveitar nos seus projetos? Eu acho que tem muita coisa, Márcio. Eu não vou trazer nenhum exemplo específico, Uhum. até porque eu acho que como eu já trabalho com isso há um tempo, né? Seria injusto eu nomear, porque assim, para mim, o livro serviu como um grande consolidador de uma narrativa inteira, né? É como se ele juntasse todo um quebra-cabeças, porque
no meu caso, eu comecei com a cultura digital e eu tive que me aprofundar. A cultura tinha a ver com pessoas, com comunicação, com confiança, com colaboração. Mas, à medida em que eu ia me aprofundando no tema, eu tive que aprender sobre as metodologias, eu tive que aprender sobre uma série de coisas relacionadas diretamente, né, naquela maneira bem dura com a tecnologia, que não necessariamente é a minha praia, e eu tive muita dificuldade de me sentir segura em falar sobre alguns assuntos. Às vezes, por mais que eu dissesse nas minhas aulas, olha, eu não vou falar de tecnologia, sempre tem algum, ainda mais uma mulher dando aula, né, para homem Vamos ali mais velho, cutucar, né? Vamos cutucar para ver. sempre tem algum gaiato que vai querer te botar numa saia justa, que vai querer fazer uma pegadinha com você. Então, eu tinha muita insegurança, às vezes, de me aprofundar, né? Eu tentava não ir muito a fundo em alguns temas, porque eu não me sentia formada o suficiente para falar sobre aqueles temas. E eu acho que, de novo, a maneira como você junta esse quebra-cabeça numa metodologia deixa tudo mais claro e deixa uma narrativa muito, muito tranquila, inclusive para pessoas leigas. No meu caso, sempre vai ser uma excelente leitura e uma releitura, principalmente olhando para as pessoas, com a minha lente de que você não faz nenhum tipo de transformação se você não tiver as pessoas no centro, as pessoas do seu time, as pessoas para as quais você trabalha, que são seus clientes. Então, esse, para mim, é o grande mote, e eu acho que você condensou isso muito bem, mostrando que a tecnologia é sempre o meio. A tecnologia está disponível. O uso que você faz da tecnologia e da tecnologia que serve para você é que é a grande diferença e é o que vai garantir a sua sustentabilidade, a sua relevância como empresa, como negócio. Né? Garantir. Eu estava agora há pouco entrevistando o Liel Miranda da Mondelez, o Liel estava citando o Simon Sinek, garantir esse jogo infinito que a gente precisa se garantir, né? Que a gente vai estar no jogo, continuando no jogo, sendo relevante, fazendo a coisa certa, gerando riqueza para todo mundo, gerando abundância para todo mundo. Exato. Porque senão, quando eu, né, no livro eu comento sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento para mim, é muito importante isso, porque se a gente não construir um ecossistema equilibrado e buscar um certo equilíbrio, teremos um problema. Bom, já temos muitos problemas em Já relação a estamos no isso, já meio do estamos problema. no meio do problema. E então, é questão de inteligência, sabe? Se não quer fazer por consciência ou por conscientização, faça por inteligência, porque senão você vai ter que fazer por necessidade daqui a muito pouco, sabe? E quando você for fazer por necessidade, pode ser que seja tarde. Seja tarde, não dê tempo, exatamente isso. Então, eu falo com os executivos e falo, olha, você pode fazer por conscientização, você pode fazer por interesse empresarial, por inteligência, porque por dois motivos. Primeiro, porque você vai ser mais rentável, e segundo, porque você vai estar impactando positivamente o ecossistema onde você vive. Você faz parte disso. Não sei se você sabia, né? Mas assim, só para te contar, né? É porque às vezes eu vejo as pessoas falando, não, a sociedade. Então, puxa, a gente faz parte disso. Assim, se fala do planeta, da sociedade, do mundo, como se fosse um ente à parte, né? Eu estou aqui na minha casinha olhando. Não, é que você faz parte disso e vai voltar. As tuas ações, elas acabam voltando. Então, legal. Essa é a ideia da tecnologização desde o início, foi assim que ela foi gerada. Não nasceu como uma metodologia, era uma ideia da minha cabeça, passou a ser um conceito, depois trabalhando no ferramental para virar uma metodologia. E estamos levando e batalhando para levar isso para o mercado, para as empresas, para os profissionais, para tentar tecnohumanizar o mundo, fazer com que a gente consiga aplicar a tecnologia a nosso favor, para nos servir e não o contrário, né? Não a gente servir a tecnologia como a gente tem feito em muitos casos, a tecnologia está para nos servir e a gente tem que colocar esse ser humano no centro. Não é uma tarefa fácil, mas a
A gente levantou essa bandeira há um tempo e vamos em frente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que entender, eu nunca me canso de dizer isso, que a tecnologia é meio, né? E a tecnologia, ela tem que ser usada de maneira inteligente e sustentável e inclusiva, sempre. Sempre. Né? Então, me preocupa muito a questão do uso que a gente está fazendo da tecnologia, como a ciência, né? A ciência pode ser usada para o bem e para o mal. Então, como é que a gente usa de uma maneira ética, de uma maneira que vai garantir a prosperidade de uma maneira menos desigual para todo mundo, que é o que você propõe, de uma maneira que a gente possa usar melhor o nosso tempo a favor dos nossos talentos únicos, que a gente possa agregar o que a gente tem de melhor para agregar nos times multifuncionais, horizontalizados que a gente venha a ter nas organizações, mas isso requer uma mudança cultural, Márcio, a gente sabe disso. Exato. Né? Então, o que mais me preocupa hoje é o quanto a gente vai ser ágil o suficiente como sociedade para colocar o ritmo que a gente precisa colocar nisso. Né? E sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tem que começar pelas empresas. Tem que começar pela iniciativa privada. Não dá para a gente ficar esperando, é o que você falou, a responsabilidade é nossa, não é alheia a gente, não é um Alguém tem que fazer terceiro. alguma coisa. Isso realmente me tira do sério também, né? Quando a pessoa fala em terceira pessoa, fala, não, meu amigo, é em primeira pessoa. Sou eu primeiro. Eu, depois nós, que vamos mudar isso. Não é o fulano, o presidente da República, o ministro, ou sei lá o quê. Traz a responsabilidade para a gente. E eu acho por isso que quando a gente começou a conversa, que eu falei, pergunta complexa essa, porque em todas as questões sociais, né? A gente está falando muito de ESG, a gente geralmente começa num discurso lindo e esse discurso nos transforma em ação, a ação nunca chega, né? O Brasil sempre vai ser, parece que continua sendo o país do futuro. Eu já nem sei mais se a gente já continua sendo o país do futuro, mas a gente precisa trabalhar para isso. Essa responsabilidade é nossa, não dá para a gente terceirizar. E dentro das organizações é a mesma coisa. A gente precisa colocar as pessoas no centro e usar a tecnologia de uma maneira ética, inclusiva, responsável, sustentável, para garantir que a gente vai continuar no jogo da melhor Essa maneira é, possível, da maneira é, correta. é essa a ideia, porque a minha visão, no final, é o seguinte: as empresas, elas têm um papel fundamental e elas têm uma participação importante e uma responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade na formação da sociedade. Porque, assim, as empresas, elas fomentam consumo, elas incitam, elas criam tendências de comportamento, elas fazem uma série de coisas que formam e ajudam a formar a sociedade que a gente tem. Então, se a gente não está satisfeito com a sociedade que a gente vive, significa que o modelo corporativo ele está um pouco esgotado, porque ele construiu uma sociedade agora que não está muito legal. E cabe a nós, cabe a este modelo corporativo, e eu me incluo, mudar isso. Não é por isso que quando a tecnologização se propõe, não é digitalizar os processos atuais, porque o raciocínio é, se eu tenho uma sociedade que não está legal e as empresas participaram na construção dessa sociedade, significa que esse modelo está esgotado. Se eu aplico tecnologia para melhorar ou para potencializar ou para otimizar esse modelo, é dar anabolizante para o monstro, né? Como eu falo no livro, é fazer com que ele seja mais forte. Não, eu tenho que construir um modelo consciente e humanizado e aplicar a tecnologia para viabilizar esse novo modelo. Não é para otimizar o anterior. E isso requer uma transformação muito profunda de cultura, de mindset. Por isso que a gente tentou e uniu na tecnomanização a transformação
tecnológico, digital, a transformação... Agora já posso falar transformação tecnológica, porque você lê o livro já sabe por que eu falo. Então, a transformação tecnológica, a transformação de negócios e a transformação de mindset, porque isso está diretamente relacionado. Fazer isso de maneira separada talvez não traga o mesmo resultado. Em alguns casos, inclusive, não traz nenhum resultado, ou o resultado não é satisfatório. Então, Eu essa é a adoro ideia. quando você explica muito claramente, porque isso realmente é uma dificuldade que as pessoas têm do que a transformação é tecnológica, porque ela pode ser analógica ou digital, né? Então, porque todo mundo acha que é só digitalizar. Não, Só de... gente, não é. Não é. Não, Pode ter inovação e pode ter transformação tecnológica da maneira mais analógica possível. exato. Pode ter inovação sem tecnologia, pode ter inovação, pode ter transformação tecnológica só analógica. São mitos que a gente tem que quebrar, porque já não é uma questão semântica, não é uma questão de frescura, é uma questão, é super importante entender isso, porque senão pode passar uma oportunidade ou uma ameaça do teu lado e você não perceber, Não porque vai você nem está só notar. focado no digital, só Sim. focado em algumas coisas, passa do teu lado e você não vê, e de repente você toma uma pancada que você perde o rumo, e quebra o teu negócio e fala, a culpa foi de não sei quem. Fala, não, foi você que não viu, estava aqui. Né? E a gente, de tempos em tempos, a gente se coloca nessa cilada, né? Eu lembro quando a comunicação digital chegou, há uns, sei lá, quando ela se potencializou, eu ainda estava como executiva, eu estava, acho que na Goodyear, 2014, 2015, e eu vi os anunciantes todos migrarem sua verba integralmente para a comunicação digital. E me dava uma agonia de olhar para aquilo, gente, não vai dar certo isso. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, está no meio a solução, né? Então, vamos colocar, manter uma parte no offline, vamos colocar uma parte, vamos experimentar, ver o que funciona, o que traz retorno, como é que a gente se relaciona com o nosso cliente. Aí, daqui a pouco, deram todos com os burros na água, tiveram que voltar, equilibrar o mix. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, né? Que pode vir de todos os lados. Tem que estar atento, tem que estar com a escutativa, tem que observar o comportamento das pessoas, co-criar, fazer as coisas juntos, né? Acho que Exato. você é um grande estimulador disso. E acho que a gente precisa, de fato, estar muito atenta a isso. Agora, tem um ponto, e que eu acho que também você toca muito, e que eu já falei aqui, que começa na gente, começa em cada pessoa. Tem que ter muita coragem para desafiar o status quo, porque vai ouvir muito, mas sempre funcionou assim, em time que está ganhando não se mexe, é uma onda, vai passar, de tudo a gente vai ouvir, não é? E eu adoro a frase do desaprender, reaprender e aprender o tempo todo. A gente tem que desaprender um monte de coisa que a gente viu que não serve mais, gente. E isso tem que sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente tem que botar o ego no bolso, todo mundo tem ego, né? Tem que ter consciência coletiva, que é o que você trouxe do que a gente está vivendo. Se a gente não tiver consciência coletiva, se a gente não entender que impacta em todo mundo, a gente não vai colocar isso de pé. Eu acho que a gente tem a boa notícia é que tem muito trabalho pela frente. Né? Então, vamos lá. Exatamente isso. Também enxergo assim. A boa notícia é que temos trabalho pela frente. Você falou, eu já ouvi que isso é modinha, que eu sou um romântico, que eu sou, enfim, de tudo, Eu mas imagino. aí eu continuo e aí algumas empresas estão apostando e a gente está avançando. E o mais importante é fazer algo que eu acredito. Eu disse num Awaken Talks, não sei se você conhece, uma plataforma linda que o Rinaldo criou. É tipo TED, só que você tem lá 15 minutos para falar do teu despertar.
Todo Tá. mundo tem um despertar, ou vários despertares na vida, aquele momento que você fala, vou por aqui, você toma decisões que mudam a tua vida, Aham. né? E eu fui falar do meu despertar, e no final saiu que uma coisa que eu disse que eu venho do mundo da tecnologia, né? E então falar de tecnologia para mim era natural, é natural, porque eu venho desse mundo. Depois eu fui 15 anos executivo de multinacional, então falar de negócios, de business, para mim era natural. Esse lado humanista de pensar nas pessoas, a consciência coletiva, eu sempre tive, mas só na minha vida pessoal, porque Sim. estava mal visto falar isso no mundo corporativo, né? E, de repente, chegou um momento que eu falei assim, primeiro, eu vejo a necessidade de unir. Então, eu não criei a tecnomanização com esses 3 pilares, porque eu conheço e domino os pilares, ou porque é oportuno, nesse momento, fazer essa integração e essa visão sistêmica, é porque, no fundo, é o que eu sou, né? A tecnomanização, para mim, era muito mais do que um negócio. Então, quando eu ouço essas coisas, que você é romântico, isso é muito bonito no papel, mas no dia a dia o que vale é o Excel, continua valendo só o resultado e tal. Eu saio dali, fico 2, 3 minutinhos triste e volto e falo assim, estou no caminho certo. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, e as coisas estão acontecendo, porque é muito mais do que somente o negócio. Então, mesmo sendo um trabalho árduo e um caminho difícil e duro, estou muito feliz e muito satisfeito de estar trilhando e encontrar pessoas como você pelo caminho, para a gente poder juntos levar. Você também tem uma missão maravilhosa e tem feito um trabalho incrível. Então, muito bacana, porque no final a gente vai encontrando pelo caminho pessoas que falam, puxa vida, eu não sou o único maluco, que tem outros malucos como eu. É, Que legal. a gente tem que entender, acho que de uma vez por todas, Márcio, todas e todos nós, que, primeiro, não existe empresa sem pessoas, né? Empresas são feitas por pessoas para resolver problemas de outras pessoas. Então, não tem como não ter a humanização. Eu juro, teve uma época, há uns 3 anos, 2016, 2017, 3, 4 anos, que eu comecei a ficar muito assustada, porque eu ouvia de todos os lados que as empresas estavam desumanizadas e que o RH precisava ser humanizado. Eu disse, gente, tem uma coisa muito errada aqui, né? Como assim, né? Onde foi que a gente se perdeu? Exato. Porque eu não virei robô, né? Quem trabalha comigo não virou robô. Eu não estou produzindo para robôs. E onde foi que a gente se desumanizou? Exato. Mas, de fato, a gente se desumanizou, a gente perdeu a conexão com o nosso propósito, com a nossa essência, com os nossos valores, com o que é inegociável para a gente, quando a gente praticou esse capitalismo do lucro pelo lucro, ou que a gente só tem que dar retorno para o acionista, e esqueceu todos os outros stakeholders que a gente tem como empresa, né? Então, eu acho que a tecnomanização está completamente conectada com o que eu acredito que é um capitalismo consciente, que tem que ter um propósito maior, orientação para todos os stakeholders, com uma cultura consciente, uma liderança consciente, que tem que entender o seu papel no mundo, assumir sua responsabilidade, tem que estar comprometida com os objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta, porque o planeta, no fim do dia, é o maior sistema conectado em rede que a gente tem, e agora a gente não tem como dizer que não sabe, porque estamos todos presos dentro de casa, porque alguém lá na China, Exato. né, começou uma pandemia, sabe-se Deus como, até hoje ninguém sabe direito como foi. Eu lembro quando eu era criança, o que acontecia na China, eu ficava na China. Agora, o que acontece na China trava o É mundo. mais, enquanto eu não estudava na escola, na geografia, onde estava, eu nem sabia, sabe, onde estava a China. Assim, eu ia comprar na loja do meu bairro e quando não tinha o que eu queria,
não tinha, sabe? Simplesmente não tinha. Eu morava no interior de São Paulo, não tem, não tem. Agora, desde muito pequeno, meu filho, pô, a gente vai na loja que não tem, ele fala, então compra no Alibaba, chega, vem da China, vem dos Estados Unidos, vem da Europa, não importa, não tem problema. E ele sabe onde está. Eu, né? Então, não tem como falar, não sabemos, estamos conectados globalmente e ponto. Pois é, É não tem indiscutível. jeito, não dá para tapar o sol com a peneira e fingir que não atinge a gente, que não vai refletir na nossa vida. Da mesma maneira que o que a gente faz reflete no sistema. Então, a gente precisa, de novo, é o que você falou, assumir a responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade dentro da nossa instância, da nossa zona de influência, da nossa responsabilidade como líderes, a gente precisa assumir isso e colocar em prática, unindo tecnologia com pessoas, tecnologia humanizada, tecno-humanização. Então, acho que tem uma contemporaneidade, uma necessidade aí. Quando você começou me perguntando se eu achava que era possível gerar riqueza, né, sem gerar miséria, de novo, eu acho que a tecno-humanização ela é possível e ela é necessária, ela é precisa. Se a gente não fizer isso nas nossas empresas agora, não é amanhã, não é daqui a 5 anos, não, é agora. A gente não vai estar aqui para contar a história. A gente não Exato. vai garantir que a gente continua sendo relevante no jogo contínuo, que é o jogo das empresas, que a gente sabe disso. E o nome disso é sustentabilidade, gente. Não adianta Exatamente. ficar falando uma coisa e praticando outra. Exato. Essa coerência é fundamental. Nívia, super obrigado pelo seu tempo, super obrigado. Aprendi bastante, anotei coisas que você escreveu no início, tá? Vou assistir de novo e a gente está em contato, vamos nos falando. Mas muito obrigado mais uma vez, gratidão. Imagina, querido, foi um prazer enorme. Conte comigo como fã, como leitora, como parceira. A gente está junto nessa história. Precisamos construir essa realidade que a gente quer ver e viver e deixar para os nossos filhos. Isso aí. Legal. Valeu.